Oi gente, o vídeo de hoje é um dos mais pedidos em todos os canais de beleza que existem nesta internet brasileira. Uma comparação de todas as bases da Ruby Rose. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre cada uma delas, continua assistindo que já já a gente vai falar tudo. Bom, gente, de antemão já queria pedir desculpa pelo barulho que está acontecendo aqui nos arredores, que não é culpa minha, é culpa dos meus vizinhos, que não foram apresentados ainda ao conceito de silêncio, mas enfim, eu não tinha mais como esperar, porque o barulho aqui é 24 horas por dia, e se eu for esperar eles fazerem silêncio, eu nunca mais gravo na minha vida. Então vamos lá. Ah, e essa blusinha maravilhosa aqui é da Fashion Nova, dos tempos em que a gente podia comprar em dólar sem ter que vender uma casa. Eu vou deixar também aqui um take com a minha pele natural, sem nada, que é pra vocês terem um parâmetro aí com relação à cobertura, enfim. Eu tenho algumas manchinhas na pele, tenho marca de espinha, tenho uma marca de espinha na boca que não sai por nada, essa marca me irrita, inclusive. E olheira também não tenho muita, mas tenho algumas sardinhas ali, enfim. Só pra vocês terem mesmo um parâmetro com relação à cobertura das bases. Mas sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo, que é uma comparação entre todas as 4 bases que a Ruby Rose já lançou até hoje. E como não poderia deixar de ser, vamos começar do começo. A primeira base que a Ruby Rose lançou foi essa aqui, que todo mundo lembra, dispensa apresentações, dessa da embalagem de zebrinha, que parou o mercado de cosméticos do Brasil, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que, gente, tudo que é lugar que a gente ia, essa base estava à venda. Hoje em dia ela tá mais difícil de achar por causa das outras que eles fizeram, mas enfim, essa base aqui sem dúvida foi uma das mais vendidas do Brasil nos últimos anos, inclusive é com ela que eu estou. E eu já queria começar dizendo que ela tem um problema que eu não me lembrava, que eu estou sendo lembrada forçadamente agora. Ela oxida demais. Eu queria também reforçar que todas as minhas bases da Ruby Rose são da numeração 2, L2, Nude 2, no caso da base nova, Fios, é Pudim 20, enfim. Só que ela oxida muito, e fica muito claro quando acontece isso aqui. Quando eu começo a suar. Quando eu suo, onde o suor passa, ela fica esbranquiçada. Outra coisa que eu queria reforçar também é que esse vídeo não vai ter aquela palhaçada de jogar água na cara, de fazer aquelas firulas que as blogueirinhas estão fazendo, porque enfim, eu acho que isso não é necessário, mais pra fins de entretenimento, e aqui eu quero que esse vídeo seja mais objetivo e de fato útil. Embora no caso do suor, isso seja alarmante com relação a jogar água no rosto, porque realmente o suor deixa ela esbranquiçada. Só que quando você bate assim um pouquinho, ela volta pra cor normal. Enfim, essa base aqui, como vocês vão ver aí no take que eu vou deixar, ela tem um problema que eu já adianto que não acontece com as outras bases da Ruby Rose. Ela marca muito, tanto com pincel quanto com esponja. Todas as bases eu apliquei na metade direita do rosto, eu apliquei com pincel, com kabuki, e na metade esquerda eu apliquei com esponja. E essa base, tanto no lado da esponja quanto no lado do pincel, marcou muito. Essa base, como todo mundo já cansou de ver nas 1000 resenhas que tem na internet, ela marca demais linhas de expressão, ressecamento, poros, porque ela é uma base mais grossa. Então, se você tem esse tipo de problema, se você tem pele madura, corre dela, porque não vai ficar legal na sua pele. O acabamento não fica legal, realmente. A minha tá um pouquinho ressecada e com poros dilatados, e dá pra ver que fica bem marcada. Ela marca mesmo. E agora uma coisa que essa base pra mim é imbatível entre as bases da Ruby Rose é a durabilidade dela. Eu coloco ela de manhã, eu chego ao fim do dia com ela no rosto, praticamente intacta. Então assim, em questão de durabilidade, ela é a mais imbatível de todas. Só que ela tem esse probleminha do suor que deixa ela esbranquiçada e o fato dela ser muito grossa e ela marcar demais a pele. Então assim, ela é a base do rebocão mesmo. Em seguida eu vou pra minha única base da Ruby Rose que não é de numeração 2, que é a base Soft Matte. Essa aqui, essa da embalagem marronzinha. Essa minha é 3. E por incrível que pareça, ela fica muito boa no meu rosto, até melhor do que as bases 2, com exceção dessa, porque ela oxida, então ela acaba ficando mais, se funde mais ao tom da minha pele. Mas a base Soft Matte, ela tem a proposta de ter um mate um pouco mais suave do que o mate dessa primeira base que a gente testou, porque ela é do rebocão mesmo, ela é matezona, ela é secona, e tinha um pouco de reclamação da galera que não tem pele oleosa, que apesar de ser maioria no Brasil, não são todas. Então a Ruby Rose lançou essa. Ela também tem uma cobertura mais pesada, só que ela tem um acabamento mais bonito, na minha opinião. E ela, como vocês estão vendo aí no take, ela não marca a questão do pincel e tudo mais, mas ela acumula um pouquinho nas minhas linhas de expressão. E isso me incomoda. Ela incomoda um pouco abaixo dos olhos, incomoda aqui, mas eu acho o acabamento dela muito bonito. E de todas as bases da Ruby Rose, ela é a minha preferida, porque ela é a que tem o maior acabamento, a maior cobertura.
Enfim, e sem ficar pesadona, rebocona, como fica a base original da Ruby Rose, a base número 1. A próxima base da Ruby Rose que eu vou mostrar pra vocês é a base Natural Look. Ela foi lançada junto com a Soft Matte, assim, no mesmo período, foram lançadas na Beauty Fair, se eu não me engano, do ano passado, de 2019, mas pode ter sido em 2018 também, não tenho certeza. E, enfim, Nude 2, cor Nude 2. Essa base, ela tem a proposta dela ser menos rebocão do que as outras duas, que era algo que as pessoas estavam pedindo muito na Ruby Rose, porque, enfim, as bases da Ruby Rose eram conhecidas por ser aquele rebocaço, aquela cobertura altíssima, e ela não tem essa cobertura altíssima, como vocês vão ver aí no take. Ela também não marca, eu achei que ela não marcou na parte do pincel, só que com a esponja, por incrível que pareça, ela marcou mais do que com o pincel. Ela acumula muito nas minhas linhas de expressão, isso me incomoda bastante. E ela tem também uma outra questão que eu não gosto. Ela tem uma cobertura leve, só que ela não tem um acabamento leve. Então assim, fica uma coisa meio esquisita, porque parece que eu estou de base, dá pra ver que eu tô de base, é uma base que ela, não sei, no meu rosto ela não assentou legal. Talvez numa pele mais oleosa do que a minha fique melhor. A minha pele é oleosa na zona T, mas ela tem muito ressecamento aqui, muito ressecamento mesmo, a ponto de descamar. Enfim, na minha pele ela não assentou, não ficou bonita e dá pra ver que eu tô de base. Então assim, tá uma coisa de estar de base, só que sem cobertura. Enfim, não gosto. De todas as 4 bases da Ruby Rose, essa Natural Look é a que eu menos gosto, assim, sem sombra de dúvida. E por último, mas não menos importante, o último lançamento da Ruby Rose, que foi a base Fios. A base Fios, ela foi o último lançamento, como eu falei, eu acho ela mais bonita de embalagem. Acho a embalagem dela chiquerésima, acho lindíssima, muito fofa. E tem essa característica das bases da Ruby Rose que eu acho muito legal, que eu acho importante a gente falar, é que todas... Quebrou não. É que todas elas têm tem uma partezinha na embalagem que dá pra gente ver a cor da base. Então é bem legal pra comprar sem... Pra quem não tem oportunidade de testar a cor, dá pra comprar por aqui, bem legal. Porque elas têm te dão a chance de você ver a cor da base. Essa base aqui, pra comprar a cor dela, eu não testei, eu comprei online. Comprei no próprio site da Ruby Rose. E o que acontece? Uma questão que eu acho importante a gente pontuar. Eu me baseei na tabela da própria Ruby Rose, que estava comparando as bases com as cores anteriores. Então, das cores anteriores, primeiro que a gente tinha essa numeração aqui em L, né? Todo mundo lembra disso, que era L1, L2, L3, L4, nananana. Depois, com o surgimento da Natural Look da Soft Matte, virou Nude 1, Nude 2, aí tinha outra que eu acho que era Beige 1, Beige 2, enfim. Eu acho esse tipo de sistema muito confuso, porque não dá pra você entender qual é a mais clara, qual é a mais escura. Não gosto de base assim, eu gostava muito da numeração, que era 1, 2, 3, 4, e aí você se guiava de acordo com a sua cor. E aí a Ruby Rose achou que já não estava difícil o suficiente e resolveu mudar o nome para guloseimas. Então temos pudim, temos mel, temos chocolate. Só que isso é confuso pra cacete, porque como é que eu vou saber o que é mais claro, o que é mais escuro? Enfim, realmente não tá legal. Eu, pessoalmente, não gosto dessa forma de numeração. E aí, pra ajudar um pouco, a Ruby Rose botou essa tabela comparativa com as bases anteriores. Elas botaram a tabelinha lá no próprio site, na hora de você escolher a base tem. Só que o que aconteceu? Segundo a Ruby Rose, quem usava a Nude 2 e a L2 passaria a usar a Pudim 20. Só que, na prática, a Pudim 20 é muito mais clara. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. A Pudim 20, olha só, ela é quase branca. E eu vou comparar ela com a L2. Elas não são iguais. São até bem diferentes. Essa é a Pudim 20 e essa é a L2. Tá vendo? Essa aqui é muito mais clara. Ela é bem mais neutra. Eu diria até que ela é rosada em comparação com a L2, que era mais amarelada. Então, assim, não dá pra dizer que a pessoa que usa a L2 vai usar a Pudim 20, porque não vai. Ela vai ficar muito clara, e é o meu caso. Ela fica muito clara pro meu tom de pele, infelizmente. Porque ela é a base mais bonita, assim, questão de acabamento e tudo mais. Eu acho ela muito bonita, a mais bonita da Ruby Rose, competindo ali com a Soft Matte, só que a Soft Matte tem muita cobertura. Deixa eu limpar isso aqui porque eu me conheço, eu sei que eu vou me cagar. Deixei um paninho aqui. Enfim. A questão da base Fios, vamos lá. Apesar da cor dela não ser legal pra mim, ser um pouco mais clara, vocês vão ver no take que ela tem um acabamento lindo. E é realmente a proposta dela. Ela é ser uma base confortável, uma base que vai ali integrar com a tua pele, vai ficar confortável de você vestir, confortável de você olhar. E vocês vão ver no take que ela realmente é uma base muito bonita, ela é uma base de cobertura leve. Só que com a diferença dela pra Natural Look, como eu falei,
é que, apesar dela ter uma cobertura leve, ela fica com um acabamento bonito, viçoso, de pele bonita, ela assenta, diferente da Natural Look que não assenta. Então assim, se você gosta de cobertura pouca, de cobertura leve, a base Fios é a base pra você. Mas você tem que estar muito atento a essa questão que eu falei da cor, porque ela é mais clara sim do que a cartela de cores anterior da Ruby Rose. Vamos lá agora, uma comparação geral com todas elas. Como eu falei, a base, a primeirona, é a que tem mais durabilidade. A base Natural Look e a base Soft Matte eu usava muito no meu dia a dia pra trabalhar. Só que o que acontece? Eu chegava na metade do dia ou até antes, eu já tava sem base. Elas têm uma durabilidade muito ruim, muito fraca, principalmente pro calor do Rio de Janeiro, que está me fazendo suar muito agora, inclusive. E não fica legal. Já a base principal dura muito, mas é aquela questão de toda, que eu falei, da cobertura que não é legal, dela marcar. E a base Fios, pelo fato dela ser mais leve, dela ter uma cobertura mais natural, mesmo que ela vá saindo, seu rosto não vai ficar tão gritante, porque, quase que eu derrubei a câmera, todo mundo viu, mas ignorem, ela não vai ficar tão gritante quando ela começar a sair, porque ela é super natural. Então assim, essa base aqui pra mim virou a base do dia a dia, é uma das minhas bases preferidas da vida, inclusive se tornou. Gosto muito dela mesmo ela tendo essa questão da cor, que eu tento resolver com um pozinho mais escuro, com contorno, enfim, não é nada gritante, mas vale a gente ressaltar. Outra questão que é muito preocupante com as bases da Ruby Rose, que sempre foi tópico, que todo mundo reclama, que todo mundo tem razão de reclamar, é que muita gente reclama que fica cheia de espinha depois que usa ela. Eu não sou dermatologista, eu sou apenas uma maquiadora e uma jornalista e algumas outras coisas, mas uma coisa que eu acho importante a gente dizer é que essas bases elas são muito difíceis de retirar. E a gente, a brasileira não tem costume de remover maquiagem legal mesmo, de fazer uma rotina de skincare legal. Então assim, se você não remover direito essas bases, elas vão acumular sim e vão te dar espinha. E elas são muito difíceis de remover. Então o que eu faço? Eu lavo com sabonete demaquilante, eu uso demaquilante líquido, eu uso adstringente, eu uso tudo que for possível para remover, porque senão realmente vai dar espinha. Embora a Ruby Rose tenha prometido que as fórmulas mudaram, que se tornaram menos comedogênicas e que causam menos espinhas, mas eu ainda acho elas muito difíceis de serem removidas. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de questão. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí as dúvidas que rolam entre as 4 bases que a Ruby Rose já lançou. Se tiverem mais dúvidas, podem ficar à vontade de deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo tudo que deixam aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou começar a trazer mais conteúdos de maquiagem por aqui, porque como eu falei, sou maquiadora, paguei caro neste curso, então precisamos desenvolvê-lo e devolver para o mundo aí o que a gente pagou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, porque a gente lança mais ou menos 3 vídeos por semana, pelo menos nesse período de quarentena que não tem nada pra fazer. Então fiquem ligados aqui que em breve traremos mais conteúdos divertidos e úteis e, enfim, o que mais der na telha e que for pedido a gente vai fazendo. Um beijo e até o próximo vídeo.